E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Darie, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que eu passei vergonha aqui no Brasil. Eu não passei tanta vergonha, mas paguei várias vezes o mico aqui no Brasil. Então eu queria abrir um pouquinho para vocês o que eu passei de vergonha vivendo aqui no Brasil. Primeira vez que eu passei vergonha foi por causa das aprendizagens que estava tendo em português. Eu estava aprendendo português, estava aprendendo umas palavras novas. Aí, óbvio, acontecem meus erros. O que acontecia? Eu tinha aprendido uma palavra nova. Aí eu tinha perguntado para minha professora na época, como é que fala a palavra nome? Só que ela tinha entendido que eu tava perguntando o nome dela, ela falou Bia, nome dela. Mas eu tinha entendido que a palavra Bia significa nome. Aí que eu comecei a fazer, comecei a perguntar por todo canto, perguntando, qual é seu Bia? Qual é seu Bia? Eu fui perguntando das pessoas. Aí pessoas me olharam, o que a pessoa tá perguntando? Bia? Tá perguntando, sei lá, sobre a banda? Tá perguntando o quê? Óbvio que eu não consegui ouvir de volta o nome das pessoas. Aí depois eu descobri que eu tava falando tudo errado. Passei vergonha depois sozinha. Na hora, tava passando vergonha, mas não sabia, né? Mas foi só mais depois. Aí esse episódio acontece parecido quando aprende a palavra desculpa. Aí eu aprendi a palavra desculpa e ao mesmo tempo eu aprendi a palavra de sinto muito. Mas na época minha professora me explicou que a expressão sinto muito é uma expressão mais formal de pedir desculpa. Aí eu, beleza, entendi. Aí eu queria ser um pouco mais educada na hora de pedir desculpa. Então toda vez que eu tinha que falar desculpa, eu falava sinto muito. Então, sei lá, sem querer eu bati alguém, eu falava sinto muito. Deixei cair alguma coisa sem querer, eu falava sinto muito. Toda hora eu falava sinto muito. Então toda vez que eu falava a palavra sinto muito, pessoas me olharam assim, mas ninguém me corrigiu na época. Aí depois também descobriu, alguém tinha uma coragem de falar que por que você tá falando esse sinto muito? Aí me explicou qual a situação mais específica que usa a palavra sinto muito, que era, por exemplo, no velório, mas lamentações profundas. Aí eu descobri que não é pra usar toda hora. Eu fui aprendendo errando feio, assim. Mas esse tipo de passar vergonha, até, ok, né? Porque não sabia falar português, vou aprendendo. E um belo dia, eu tava morando na época com o meu primo, minha prima, eu, 3 pessoas juntas. E a gente resolveu um dia pra ir pro shopping, porque meu primo queria comprar uma calça e tudo mais. Beleza, vamos passear. E a gente foi pro shopping. E ele entrou na loja de Levi's, aquela loja de calça, roupa. Ele entrou lá, a gente tava vendo, de boa, e ele resolveu comprar uma calça. E a gente também acompanhou até pro caixa. Aí quando a gente chegou pro caixa, às vezes, de vez em quando, nas lojas, não deixa aquele potinho de coisas assim pra pegar de graça. Aí tinha lá. Até eu lembro até hoje, tinha uma embalagem assim, tipo quadradinho assim, né? A embalagem preta, aí tinha um lacinho desenhado assim, eu acho que é assim, desenhado um lacinho vermelho. Aí tinha várias coisas, aí tinha bastante, esse pote tava cheio. Aí a gente queria praticar português que a gente aprendeu, perguntou pra moça que tava lá, posso pegar? Aí ela fechou o cara assim, pode. E como é adolescente, eu tinha 15 anos na época, minha prima 17 anos, a gente cada um pegava umas 5, 6 coisas que tava lá. Parecia uma balinha assim, né, pela embalagem. A gente pegou assim com a mão e a atendente fez, nossa, eu lembro até hoje, fez uma cara tão feia assim, estranheza, constrangimento assim. Fez uma cara assim, a gente não entendia. A gente achou que, será que a gente pegou muito? Será que por isso ela ficou meio brava? Aí, quando a gente abriu depois, a gente, não sei porque a gente não comeu na hora, mas quando a gente abriu depois a embalagem, a gente viu que era uma camisinha
Sabe preservativo? Camisinha assim, quadradinho, mas a embalagem tava bonita. Mas acho que tava fazendo uma campanha pra prevenção de AIDS, por isso acho que tava distribuindo de graça. Óbvio que a gente não entendeu, né, o que tá escrito, só pegou, né? Aí... o que a gente vai fazer com esse monte de camisinha que não serve pra, entre aspas, nada pra gente? O que a gente fez? A gente deu pro meu primo tudo. Vai, usa, um dia você vai usar, deixa pra você, porque a gente não vai usar isso. Então, até hoje eu não sei se ele realmente usou ou não, porque ele era mais velho que a gente, ele não contou até hoje se usou. Mas passou vergonha feio nesse dia. Aí, nossa, depois ficar remoendo, pensando, nossa, que vergonha que a gente passou na frente dessa moça, coitada. Nossa, essas meninas, gostam, hein? Mas não só isso, mas foi passando vergonha várias vezes, né? Aí, passando um dia, eu formei colégio, eu entrei no cursinho. Queria prestar o vestibular pra medicina, eu comecei a minha vida de cursinho. Aí, claro que no cursinho eu aprendi muita coisa, então palavras novas, brincadeiras novas, né, essa zoeira toda também que acontece no cursinho. Aí, um dia eu aprendi a palavra chupão. A palavra chupão, que é quando alguém me explicou, era um sentido assim, uma marca que fica no corpo, que significa chupão. Entendi, beleza. Então, o significado do chupão foi isso. Então, um dia... mosquitos pernilongos me adoram, fui picado, uns 2, 3 picadas, né? Aí eu resolvi usar essa palavra, porque também queria ser mais engraçadinhas pra usar a palavra. Aí, no meio dos meus ciclos de amizade, meus amigos, eu falei assim, olha isso, o mosquito fez chupão no meu corpo. Aí todo mundo olhou pra mim. Daí, quem é esse mosquito? Aí, primeiro, o que é essa palma que a pessoa tá batendo? Segundo, eu percebi na hora, falei uma coisa errada. Eu falei uma coisa errada, senti na hora. Depois, minha amiga boazinha me explicou que chupão significa não é marca que fica no corpo. É marca que fica no corpo porque rolou coisas, entendeu? Aí falei que, entendi. Então não vou usar essa palavra toda hora. E essa marca tinha que ser um pouco mais roxinha, não aquela marca que mosquito deixa vermelha. Aí eu passei vergonha. Nossa, esse dia foi tão marcante, até foi um pouco traumatizante. Comecei a pensar um pouco, será que eu posso falar essas palavras? Mas minha história não acaba aqui, eu passei outras vergonhas também. Aí outro dia, no cursinho, depois da aula, com meus amigos, a gente tava indo pra almoçar. Aí no cursinho... a gente fala bastante sobre os professores. Meus amigos, ao menos, estavam falando bastante sobre os professores. Esse professor é legal, interessante. Até umas fofoquinhas que rola, né? Essas conversas paralelas. Aí, tava ouvindo as conversas. Eu tava mais quieta também na época. Mas eu queria concordar, ao menos participar na conversa. Eu só tava ouvindo, né? Aí eu queria participar na conversa. Aí eu tava ouvindo. Eles estavam falando sobre um professor de história. Eu não vou falar o nome pra preservar o professor. Ele é um professor mais cheinho, diria mais fortinho, né? Mas tem idade. Mas não tinha uma coisa, que não tinha bunda. Então, aí o pessoal tava comentando disso, eles fazem umas brincadeiras, zoeiras, isso na sala de aula, e o professor tá ciente disso, ele é de boa, tranquila com isso. Eles estavam falando sobre esse professor que não tem bunda. Aí eu tava ouvindo, né, apenas eu queria concordar. Minha intenção era pra falar desse jeito. Nossa, é verdade, professor fulano realmente não tem bunda. Eu queria só isso. Aí... coincidentemente, eu tinha aprendido uma palavra nova, o que estava no meu dicionário, né? Então eu resolvi falar assim, aprendi uma palavra nova, vou usar. Aí eu falei assim, no meio da conversa, olha o que eu falei. É verdade, a bunda dele é incrível. What the fuck? Quê? Aí todo mundo olhou arregalado mesmo. Bunda dele é incrível, Daê? Daí, você viu a bunda dele pessoalmente? Como você sabe? Aí eu percebi na hora.
de novo eu falei errado, falei merda. Aí eu respirei. Claro que não! Eu não tenho assim contato íntimo com a pessoa, só quis concordar. Aí naquele dia acabou meu dia, só virou dia de zoeira. Ah, daí viu a bunda dele, começou a me zoar muito. A moral da história, melhor ficar quieto, nem vou concordar, nem vou participar na conversa, só vou ficar ouvindo, não vou falar nada. Isso que eu aprendi passando vergonha. Ai, meu, eu passei muita vergonha, mas me diverti muito, porque meus amigos, né, todos brasileiros me ensinam bastante, por mais que seja no meio da zoeira, brincadeira, até eu me divirto muito. É engraçada a situação. Aí tinha, pra contar tudo que eu passei vergonha, não tem como contar. Aí tinha uma palavra que, sim? Aí tinha essa palavra, aí não sabia o significado. Aí eu perguntei pro amigo do meu lado, o que significa isso? O que significa? Aí meu amigo, fala baixo, não fica falando alto, não me deixa passar vergonha junto. Mas não sabia o significado. Aí eu perguntei de boa. Aí depois, sabendo o significado, ai meu Deus, porque eu não fiquei quieta, calada, né? Aí, além disso, tem muitas coisas que eu passei vergonha, mas foi mais isso que me marcou muito, que passei vergonha, paguei mico, né? Aprendi muita coisa, né? E é isso. E aí, gostaram do vídeo? Se quiser comentar mais alguma coisa, pode deixar aqui embaixo, comentar, tudo mais. E se algum feedback, sempre tô aberta, disposta com isso. E não esqueça de dar uma curtida e se inscrever no canal, tá bom? E se vocês quiserem me conhecer mais, eu tenho Insta, tá bom? Então me siga lá no Insta também. Beleza? Combinado? Então, até o próximo vídeo.